E agora vamos para o Cadeira na Calçada. E hoje tenho a satisfação de receber uma irmã muito querida. Eu acabei de conhecer e já somos irmãos há quase 2 séculos. É a Sônia Rosa. Chega aí, Sônia, por favor. Bom dia, minha irmã querida. Bom dia. Se abanque aí nessa cadeira. Ufa. Lá na sua terra tem cadeira desse tipo? Tem? Não. Não? Tem não. Essa cadeira é uma invenção, não sei se chega a ser uma invenção de Teresina, mas é uma cadeira que ganhou uma presença muito grande na vida da cidade, ok? Então, Muito confortável. confortável, não é? Anatômica, né? Uma cadeira Verdade. leve, fácil de transportar. Meu irmão, que está em casa, a Sônia Rosa veio participar de um evento que aconteceu aqui em Teresina entre os dias 22 e 25 de outubro, que é a FLICP. É uma feira de livro infantil e de quadrinhos. E ela veio lançar, entre outras coisas, essa lindeza de livro sobre a Esperança Garcia. Aí você que não é muito ligado na história do Piauí perguntaria: quem é Esperança Garcia? Uma escrava que viveu no Piauí e que teve a coragem, a ousadia de mandar uma carta para o administrador do Piauí, queixando-se de maus tratos, de sofrimentos, de injustiças. É um documento precioso. Mas não vou estragar a história. Deixa que quem vai contar a história é a Sônia. Sônia, me diz aí, minha irmãzinha, como é que você tomou conhecimento da Esperança Garcia? Me fala aí. Olha, eu tomei conhecimento dessa história, foi praticamente por acaso. Foi uma pesquisa que eu fiz de um texto que eu havia feito de uma escrava que escrevia uma carta, de um convite, né, da Fundação Palmares. E então eu inventei a história e fui fazer uma pesquisa sobre escravas que escreviam cartas. E me deparei com a história da Esperança Garcia e, assim, uma história de verdade, né? Não uma história inventada, uma história real, uma história, de uma escrava que escreveu uma carta no dia 6 de setembro de 1770, numa época em que as mulheres, todas Nem elas... as mulheres brancas sim, e ricas exatamente, escreviam. Então, Esperança Garcia era escrava de jesuítas. Historicamente falando, foi o momento em que os jesuítas retornaram para Portugal e ela foi vendida para a capital, entre aspas, né, para um outro local, e separou do seu marido, separou dos seus filhos maiores e passou a ser maltratada, coisa que ela até então não era. E então ela, que já tinha... já sabia ler e escrever, e saber ler e escrever é uma maneira de você se anunciar ao mundo, né? Eu, como professora, alfabetizei muitos anos, sei da importância, né, de você aprender a ler e escrever. E Esperança Garcia sabia usar a sua voz e usou, né, no uso desse seu saber, e escreveu para o governador falando desses maus tratos e pedindo que ela retornasse à Fazenda dos Algodões, que é hoje em Nazaré, aqui no Piauí, para ficar com o seu marido e os seus filhos. Então, uma mãe amorosa, uma mulher apaixonada, o que ela queria era um direito de viver essa sua vida, né, junto aos seus. Então, essa carta foi encontrada no arquivo aqui geral do Piauí, de Teresina, pelo Luiz Motti, fazendo uma pesquisa sobre as famílias piauienses. Ele se deparou com esse documento histórico. Então, é isso que eu quero chegar. O gancho aí. O arquivo público do Piauí é um dos mais importantes do Nordeste. Não vou dizer o mais importante, porque é uma coisa meio pretensiosa, meio boba. Mas é certo que é um arquivo muito rico, embora ainda maltratado, ainda não foi digitalizado, os documentos não foram devidamente... Bom, estão lá em caixas, muito mal acomodados, mas é um arquivo precioso. Mas bem, esse arquivo foi festejado e frequentado por pessoas do nível do próprio cidadão que hoje dá nome à casa, Anísio Brito, era um pesquisador sério. Depois nós tivemos Odilon Nunes, talvez o mais profícuo, o mais profundo e o mais atento dos pesquisadores do Piauí.
Nós tivemos o Wilson de Andrade Brandão, um intelectual muito cuidadoso. Tivemos aí o Paulo Machado, que era interessado na questão do índio e do negro, e ninguém descobriu essa carta da Esperança Garcia. Vem o Motes e bate o olho, vai direto na carta. Eu conversava agora com a Sônia, que uma das formas, a mais sutil e a mais cruel de discriminação contra o negro é torná-lo invisível. Sim, com certeza. Então, a Esperança Garcia estava lá gritando, ei, eu estou aqui. Minha história, né? E o Luiz Motes, com um olhar bastante apurado, foi lá e percebeu. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele sofre a discriminação. Sim. Você entendeu, Sônia? Como o Luiz sabe o que é a discriminação e sabe muito bem, porque ele trabalha por essa causa, ele foi direto nesse documento ponto, né? precioso. Também digo uma coisa, além do livro da Esperança Garcia, você tem outros livros infantis ou infanto-juvenis ligados ao tema da negritude, a questão do negro? Sim. Já desde o meu primeiro livro, que é O Menino Nito, que é o livro de estreia, já faz 20 anos, que é um menino negro protagonista e que tem uma questão de choro, né, engole choro, mas isso em 1995, ainda um pouco antes da lei, da 10.639, que é uma lei importante nesse país, né? Foi a primeira lei sancionada pelo Lula, né? Ainda em janeiro de 2003, onde obriga todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental e do ensino médio a trabalharem a questão afro-brasileira, né? A luta dos africanos, não só a dor, mas a luta, né? Então, depois disso, a gente percebe que o mercado editorial ficou sensível a essa questão e a gente encontra, desde então, desde 2003 para cá, uma mudança significativa nos livros voltados para crianças, onde você já encontra personagens negros em situações assim bastante confortáveis. Infelizmente, antes da lei, né? Antes disso, a gente encontrava poucos personagens. Sônia, além da Esperança, o Piauí tem um outro personagem, infelizmente, pouquíssimo conhecido, porque os registros sobre o cidadão são mínimos. Era um índio chamado Mandu Ladino. Ladino é de esperto. A expressão ladino ela pode ser pejorativa. Ladino é meio ladrão, esperto demais, espertalhão. Mandu não se sabe se era de Manuel ou se de Raimundo. Também um índio que viveu com os jesuítas e que depois se rebelou e comandou uma rebelião no Piauí que por pouco não tocou fogo na província, na capitania. É um tema maravilhoso, você precisa conhecer. Tem um livro, um romance do Dr. Anfriso Lobão. Não saia daqui sem achar esse livro, procure em algum lugar, que isso dá um belíssimo livro infantil também. Mandu Ladino foi um índio, viveu pouco tempo, não se sabe muita coisa, os historiadores não falam dele, evidentemente, porque falar dele seria dar importância a ele, e a melhor forma de você jogar cinza sobre alguém é silenciar, não é verdade, Sônia? Silenciou, mata. Mas o matador do Mandu Ladino é conhecido e foi premiado. O soldado que matou o Mandu Ladino, esse recebeu o devido quinhão. É um personagem muito interessante. Luana, traz aí esse livro de presente para a Sônia. Eu também faço um livrinho, por favor. Pedro, agora traga a cajuína da boa. E eu quero também presenteá-los com o Esperança Garcia em português. Né? O livro é lindo, capa dura, maravilhoso, ilustração bonita, bem feito como deve ser um livro. Aliás, me permitam também, mais uma vez, citar a Marleide aqui, que é especialista em fazer livros bonitos. A Marleide acaba de adaptar um conto, uma pequena história do Assis Brasil para o quadrinho. Nós mostraremos, Marleide, brevemente aqui neste programa. Ô, Pedrinho, cadê a cajuína, meu irmãozinho? Traga aí. A cajuína entrou... cristalina em Teresina. A cajuína entrou na minha vida. Também? Vou explicar. Depois que Esperança Garcia entrou na minha vida... O Piauí? O Piauí entrou. A minha filha conheceu um piauiense
de nome Oséias. É o meu genro querido, minha filha está casada e feliz com ele. Então, assim, o Piauí hoje, para mim, é muito simpático e íntimo. Isso hoje é tombado, é patrimônio nosso. Minuto só.